Toda vez que o povo se voltou para Deus, se voltou para a palavra de Deus, Deus os prosperou e ainda surpreendeu eles, dando muito mais do que eles precisavam. É o que a gente vê na Bíblia. E quando a gente olha a palavra de Deus, como é que a gente vê o poder do nosso Deus? O nosso Deus, Ele não tem limite para perdoar. Repete comigo: Deus não tem limite para me perdoar. Deus não tem limite para nos perdoar, desde que eu queira ser perdoado. Deus não tem limite para nos dar a oportunidade de recomeçar de novo. Deus não tem limite, ou seja, se eu pedir, se eu me colocar na presença dEle, eu posso ter caído 10 vezes, eu posso ter caído 20 vezes, Ele vai me dar uma oportunidade de recomeçar de novo, sempre. Deus não tem limite para quem quer ser restaurado. Deus não tem limite para aquele que quer ser renovado. O Senhor não tem limite para nos curar, seja cura física, seja cura emocional, seja cura de alma. Vou repetir: Deus não tem limite para te curar. Ele não tem limite. Mas pastor, me explica, alguns alcançam, outros não alcançam, outros alcançam de um jeito, outros de outro jeito. Por que que estas coisas acontecem? Então eu quero compartilhar com vocês alguns princípios importantes da palavra de Deus. Nós viemos aqui hoje, sabe por quê? Porque nós precisamos alimentar através da nossa alma, ou seja, através da nossa mente, através do nosso coração, nós precisamos alimentar quem? O nosso espírito. Diga que sim para a pessoa que está do outro lado: irmão, tu veio alimentar o teu espírito aqui hoje. Que horror. Está cheio de fantasma aqui, né, gente? Porque a gente olha. Você está vendo algum espírito aí? Você está vendo? Você está vendo? Mas dentro de você tem um espírito. Que espírito é esse? O do coisa ruim? É o teu espírito. E junto com o teu espírito, quem quer se relacionar com o teu espírito? O Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós estamos aqui para nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus. Aquele que ouve a mensagem, aquele que assiste, é a mesma coisa. Porque é através da palavra que as coisas acontecem na nossa vida. Como você imagina o poder do teu Deus? Como você imagina? Há limites de Deus na tua vida para te perdoar? Tem limite? Não. Há limites de Deus na tua vida para te dar uma nova oportunidade, para você recomeçar e refazer tudo aquilo que Ele já tinha falado para você? Não há limites. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu quero que você leia aqui comigo Salmo 42, 11. Eu quero, nesse mesmo salmo, tem outros versículos que falam basicamente a mesma coisa, mas é para conceito. A primeira coisa que eu quero falar com você, que eu tenho aprendido na minha vida, e praticado na minha vida, e quanto mais eu me aprofundo na comunhão com o Espírito Santo, eu vejo que não tem jeito. Eu não consigo ser certinho, meu irmão, eu não consigo ser perfeito. Eu luto para fazer a coisa certa. Mas aí, de repente, acontecem umas coisas, e aí eu vi que puxa vida, né? Por que eu fiz isso? Ou por que eu falei isso? Ou por que eu fiquei desse jeito? Então tem uma coisa que eu quero que você aprenda hoje em nome do Senhor Jesus. Aprenda uma coisa. Depende de mim, de você, a
acender a nossa fé na presença do Espírito Santo. Eu vou repetir. Nós precisamos aprender a acender a fé com o nosso espírito, porque o nosso espírito fala com quem mesmo? Com o Espírito Santo. Como é que eu acendo a fé? Eu vou ensinar vocês. A primeira coisa que eu vejo, os grandes homens que foram pecadores, falhos tanto quanto eu e você, humanos mortais, escolhidos de Deus desde o ventre. Mas estes homens eram homens, tinham momentos de fraqueza, mas Deus deu muito mais do que eles podiam poder ter, e transbordou eles gerações e gerações. E o salmista Davi me ensina isso em vários momentos que você lê sobre a vida dele. Para eu acender a minha fé, a primeira coisa que eu tenho que fazer comigo mesmo, por isso que não depende dos outros, não depende de oração, de corrente, de capote, de jejum, é você. Você tem que aprender a olhar para você. E você tem que olhar para onde? O que está escrito ali? Porque você, ele está falando com quem? O doido falando com o doido mesmo. Quando a pessoa fala sozinha, o que você fala? A minha esposa vive tirando sarro de mim. Meu, não é possível, cara. E às vezes quando eu estou dirigindo, uma vez eu tive uma experiência, estava com um amigo, estava num ônibus. Ele falou que todo mundo do ônibus estava rindo e acompanhando. Eu parava no farol, né? E eu falando sozinho no carro, o ônibus inteiro, e eu nem. Você precisa aprender a falar com você mesmo, porque você falando com você mesmo, você vai trazer discernimento a você, porque você entendendo ou não, meu irmão, tu é um ser trino, tem 3 fontes dentro de você, não é? Então vamos lá, a primeira coisa é o seguinte: por que a minha alma está triste? Por que eu estou perturbado? Alguém aqui anda perturbado de vez em quando? Pastor, de vez em quando eu ando em paz, porque 90% do tempo é perturbado. Tem 2 coisas que nós temos que olhar dentro de nós: tristeza e perturbação. Como é o poder do Deus? Tem limite de perdão para você? Tem limite de oportunidade para você? Como é que você vê o teu Deus, meu irmão? Você não veio aqui servir um Deus de pau. Você não veio aqui servir um deusinho. Você veio aqui servir o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus que está acima sobre todo governo, e tudo está sujeito ao nome dele. Mas eu preciso aprender a acender a minha fé. Eu preciso aprender a acender a minha fé. Então eu tenho que olhar dentro de mim, e eu tenho que falar: meu, por que eu estou triste? Por exemplo, eu estou pregando aqui, demorou para eu entender certas coisas. Deus vai me dar vitória, Deus me visitou, Deus falou comigo, Ele vai me dar vitória, mas isso não significa que amanhã eu não recebo uma notícia ruim. E quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente fica... Como é que a gente fica? Quando você recebe uma notícia ruim, você fica alegre ou triste? Triste. Aí quando você, vai lá dentro do lar, você quer harmonia, tudo certinho, de repente sai mó discussão. Você pensou que você ia ter uma noite de mó love, uma noite de racha. E aí? Você fica perturbado ou não? Fica inquieto ou não? De repente você falou: nossa, vou dormir essa noite. Aí vem um pensamento e te tira o sono. Mas na minha relação com Deus, isso tem alguma coisa a ver? Não. Porque Deus quer que eu aprenda a acender a minha fé. Quando eu perceber que eu estou triste, e que eu estou perturbado, angustiado, entristecido, ou com raiva. A perturbação pode ser de tristeza e pode ser de raiva. Quando a gente está com raiva, ficamos perturbados ou não? Ficamos doidos. O santinho quer esganar alguém.
Não é assim? Mas olha só o que o salmista nos ensina. Quando eu identificar a minha alma, não é culpar. Também meu marido tira o sossego de qualquer um. Você não tem um marido desse, você não tem uma esposa dessa. Se eu não tenho o problema que eu tenho, por isso que você fala, não, meu irmão, problema vai tirar o sossego de qualquer um. Porque nós continuamos sendo seres humanos, mas o que Deus quer nos ensinar, que se você quer vitória, aprenda a acender a fé, a sua fé nele. Por quê? O que ele fala ali? Se eu estou triste, estou perturbado, o que eu tenho que fazer? Ponha a sua o quê? Então, o salmista está falando com ele mesmo. Ele está mandando os capeta embora. Ele não está falando em nome de Jesus, capetada, vai embora. Ele até vai fazer isso, mas sem fé acesa, funciona? Primeiro tem que acender a fé. Interruptor, tem que ligá-lo. Deus tem que ver, tem que ter uma chaminha ali, porque se Deus vê uma brasinha que seja, já é o suficiente para Deus fazer muita coisa. Mas eu preciso colocar esperança. Então eu vou te dizer o que o Espírito Santo de Deus quer dizer com isso. O que é esperança? Esperança é uma disposição, a pessoa fica animada, a pessoa fica entusiasmada. Vocês já ouviram falar da palavra entusiasmo? Quando a gente está triste e perturbado, a gente está entusiasmado, porque o significado da palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de si. Então, quando eu tenho esperança, eu tenho um estado de espírito que me induz, que me direciona a esperar, porque eu sei que eu vou receber. Não interessa quando, não interessa que horas. De repente você precisa de uma vitória hoje, mas quando você põe a sua esperança em Deus, passa hoje, você não se preocupa mais, você não está nem preocupado se vai ser a semana que vem, você sabe que a vitória vai vir. Amém? Acenda a sua fé. Como é que acende a fé? Super difícil. Você tem que decorar a Bíblia de ponta a ponta. É assim? Então você tem que vir 7 domingos sem faltar. Como é que acende a fé? Colocando a minha esperança em Deus. Como é que eu coloco a minha esperança? Eu falo com a minha alma, o coração, porque você está triste aí. Estou triste porque, sei lá, aconteceu tal coisa. Aconteceu tal coisa, mas é o seguinte, nós vamos colocar a nossa esperança em Deus, porque é em Deus que a coisa vai funcionar. Deus está comigo. Quando você simplesmente faz esse exercício, o que acontece? Você aparece. Presta atenção. Eu não estou falando que nós falamos espiritualmente. Quando eu fico discutindo e caminho pelo lado da carne, o Espírito Santo está me vendo? Ele está me vendo? Não, porque ele não fala com a minha carne. Quando eu me inclino para a carne, o Espírito Santo, Deus diz, morreu espiritualmente. Então, quando eu simplesmente me esforço, mesmo com medo, com taquicardia, e não vendo solução, eu falo, não, mas eu vou colocar minha esperança em Deus, porque nele está a minha salvação. Eu vou confiar no Senhor. Não sei como é que vai parar essa angústia, essa perturbação, essa tristeza, mas essa tristeza eu vou colocar na presença do Senhor. Quando você faz isso, você é que nem interruptor, a sala está escura, aí acendeu a luz, o Espírito Santo de Deus te vê, opa! Estou vendo uma chaminha, uma brasinha ali na minha presença, tem alguém que confia em mim. Aí acende ali, aí o Espírito Santo de Deus te vê. Vocês estão entendendo? Porque é muito importante não trazer oferta se você está triste. A oração nossa, com tristeza, chega no trono da glória? Não chega. Às vezes você ora e esquece de acender a sua fé. Se você não acender a sua fé, você vai ficar um religiosaço. Mas a tua força espiritual vai ser sempre fraca, pequena. Poucas conquistas, poucas vitórias. Com Deus tão grande. Amém? Qual o objetivo desse passo? 2 coisas. Não permitir que a perturbação e a tristeza vire opressão.
Quando a pessoa está oprimida, aí a coisa complica. Se eu não acender a minha fé, eu vou para os níveis mais profundos de tristeza, de angústia, de depressão, de pessimismo, de negativismo e tantos ismos aí que existe. Vocês estão entendendo? Fica doente, fica com problema, fica prostrado. E aí você fala, mas eu não estou entendendo, eu nunca fui assim. Porque está virando o que mesmo? Opressão, e você não se relaciona na presença de Deus. Então, quando eu converso com a minha alma, e eu falo com ela e falo assim, vamos botar esperança em Deus aí? Essa fé é suficiente para Deus mover a montanha que tiver que mover, amém? E aí a opressão não domina, e eu fico na presença de Deus. Só isso aí já é suficiente para vencer todas? Vamos para o passo 2. O que eu tenho que fazer primeiro mesmo? Acender a fé. Acender a fé. Como é que eu acendo a fé? Colocando a minha esperança em Deus. Segunda coisa que nós precisamos entender, queridos. É muito importante você entender. Como é que nós estamos aliançados com Deus? Como é que nós estamos, por exemplo, eu acendo a fé. Pode até ser que eu estou nessa situação difícil porque eu pequei, eu errei, virei as costas para Deus, eu xinguei, eu briguei, eu sapateei, eu fiz tudo errado. Não tem problema, eu tenho que acender a fé. O segundo passo, eu preciso entender o seguinte: o meu relacionamento com Deus, ele é pautado, não é porque eu amo a Deus, é porque Deus me ama. Em 1 Coríntios, que fala sobre amor, eu não vou falar sobre ele, mas eu quero que você pense o seguinte. 1 Coríntios 13:7 diz assim, ele vai colocar aí, enquanto ele coloca aí, eu quero que você entenda. Deus se relaciona conosco somente através do amor dele, é porque ele nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o quê? O seu único filho. Então, através do amor de Deus, aí, através desse amor, ele nos deu o dom, ele nos presenteou, ele nos agraciou. Mas uma coisa eu preciso que você entenda. Entenda isso. O amor do tipo de Deus. O que está escrito ali? Tudo. Até sendo eu, Deus crê, bota a maior fé em mim. Eu falo, eu vou transformar esse cara num pastor, eu vou transformar esse cara num marido, eu vou transformar esse cara num pai, eu vou transformar esse cara num líder, eu vou transformar esse cara num empresário. Ele acredita, meu. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, igualzinho o seu. O amor de Deus tudo sofre. Queridos, quer entristecer a Deus? Substitua Ele. Creia, por exemplo, no Deus dinheiro e não creia nele. Creia no Deus emprego, creia no Deus trabalho. Nossa, traição, cara. Como é que a gente se sente traído? Uma delícia, né? Mas Deus, Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, porque Ele quer que eu acenda a fé na presença dEle, porque a partir do momento que eu acender a fé na presença dEle, através da esperança nele, Ele vai começar a derramar em mim o seu amor. Deus não vai dar dinheiro para você abençoado. Deus não vai fechar a boca dos leões, não. Isso é depois. Ele vai encher primeiro você do amor dEle. Por isso que a igreja é linda, porque a igreja treina a pessoa a crescer em amor, porque quando você pega um irmão cabeçudo, duro, coração pedra, dá vontade de se abraçar ele ou dar uma butinada nele. E quando você pega um irmão bem chato, sabe aquele irmão que fala 25 vezes a mesma coisa? Meu Deus do céu, vai dando taquicardia. Como é que você faz? Como é que você faz? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo. Não é assim?
Aí você tem que naquela hora botar a tua esperança em Deus, ir para o lado do Espírito para não enfiar a mão no irmão. É assim ou não é? Por isso que eu amo vocês estarem no PG, porque Deus manda gente difícil para você. Tem umas fácil, mas tem umas difícil. E tem uns irmãos que às vezes quer trocar de PJ os difíceis. E eu falo, não senhor, meu irmão, se Deus te deu essa pedreira aí, meu irmão, primeiro que essa pedreira é um diamante bruto, ela vai ficar um diamante e uma joia rara. Segundo, você vai ser um vaso de barro. Seja barro. Deixa Deus te transformar. Porque Deus nos transforma nos enchendo de dinheiro. Deus nos transforma nos enchendo de poder, de fama. Deus nos transforma nos enchendo do seu amor. Gravou essa? Segundo passo, então eu tenho que buscar o amor de Deus. Porque quanto mais o amor de Deus me enche, eu elevo o meu nível espiritual. Eu passo a ser um cristão de criança, infantil, e eu passo a ser o quê? Adulto. Eu começo a ser maduro. Quando eu era menino, eu recebia e entendia as coisas como menino. Quando um cristão não cresce espiritualmente? Quando ele não é cheio do amor de Deus. Legal? Beleza? Aula de ciência espiritual hoje. Vocês estão entendendo? É isso, queridos. Então, quando um cristão é madurão, cheio da unção do poder, quando ele é cheio do amor de Deus. Porque para Deus me encher, o que eu tenho que fazer comigo? Comigo, não é com a minha mulher, não é com os meus filhos, não é com as pessoas que estão ao meu redor. O que eu tenho que fazer comigo? O que eu tenho que fazer? Diminuir, ficar pequenininho, caladinho, obedientezinho, porque você está para servir quem? O rei. Amém, queridos? Acenda a sua fé, porque Deus começa a se relacionar com você, porque na presença de Deus você só vai ser inundado com o amor dele. Terceiro passo, agora a coisa vai pegar. Romanos 8:1, coloca aí. Agora é uma delícia. Agora é uma delícia. Por causa do tempo, eu não vou poder falar tudo, eu vou falar apenas alguns pontos. Romanos capítulo 8 fala um princípio. Como eu ando pelo Espírito. Eu vou dizer o seguinte, Romanos capítulo 8 inteirinho fala, como é que eu ando pelo Espírito? Eu vou falar alguns versículos dele. São 37 versículos, eu não vou ler todos, lógico, por causa do tempo, mas eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa, assim como existem leis físicas, existem leis espirituais. Então presta atenção nessa lei aqui, ó. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Jesus Cristo, presta atenção, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Qual é a única coisa, obra de macumbaria impede você? Macumba, inveja, maldição sem causa tem efeito na tua vida? Pode ter uma pessoa praguejando contra você e vai te resistir. Pastor, acho que a coisa está complicada porque fizeram macumbaria, ó, minha vida está de ponta cabeça. Se isso aconteceu ou acontecer, você não está acendendo a sua fé e está faltando o amor de Deus só derramado no meu coração pelo Espírito Santo quando eu estou na presença dele espiritualmente falando. Eu posso fazer devocional todo dia e não estar na presença de Deus. Olha só, eu posso ler a Bíblia e não estar na presença de Deus, porque eu tenho que estar cheio de amor. O amor derramado. Quando eu estou cheio do amor de Deus, eu tenho dificuldade de perdoar alguém que pisou no meu calo? Pastor, não tenho dificuldade de perdoar ninguém, desde que não mexam comigo. Sou crente ou não sou? Aí que Deus vai mandar um monte.
Deus não vai mandar, Deus vai permitir que o cão mande. Aí você vai ver a gente te atazanando, te cutucando. Porque Deus quer tratar com você para que você acenda a fé, fique na presença dEle, Ele vai derramando amor. Isso, irmão, mas perdoa de novo. Vai lá, em vez de você esperar que Ele compre um buquê, te convide para o jantar, compra você o buquê e chame Ele para o jantar. Deus começa a fazer milagre. Deus começa a fazer coisas que eu... Então a gente precisa estar cheio do amor de Deus. Aí, eu entro numa lei espiritual. Na lei espiritual, o pecado tem poder sobre mim. Então, eu não vou morrer, ou seja, a tristeza não vai me dominar, a perturbação não vai me dominar mais. Porque eu caminho pelo Espírito. Versículo 3. Vamos lá. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. Presta atenção agora aqui, que eu preciso que você entenda, porque senão você vai vir na igreja e não vai mudar nada. Você sabe o que está dizendo aqui? Antigamente, eles viviam no Velho Testamento, certo? No Velho Testamento tinha uma lei, tinha ou não tem? Os 10 mandamentos. Obedeceu, fez certinho, Deus está com ele. Errou, Deus não está com ele. O que Deus percebeu? Não tinha homem perfeito. Mal a meia dúzia de sacerdote. E quando o sacerdote ia levar no altar, sacerdote, meu irmão, levar a oferenda no altar lá, sabe o que eles faziam? Amarravam uma corda na cintura do sacerdote e mandava lá. Porque se o sacerdote tivesse pecado, o que acontecia com o sacerdote? Morria. Então a turma, quem vai entrar lá para tirar ele? Põe a corda, né? Pelo menos a corda não vai morrer a turma. A turma... Para você ver como é que era complicada a coisa. Porque a pior coisa que tem é você se achar, meu irmão. Eu sou justo, sou perfeito, dou dízimo, não xingo, não falo. Oh, meu Deus, já está pecando aí, meu irmão. Se tu entrar sem corda, eu quero ver quem vai te tirar. Não tem jeito. Então a gente tem que entender o seguinte. Por que a lei, ou seja, por que o esforço religioso, físico, quando eu vou falar com Deus, Deus, não estou entendendo, porque, poxa, eu comecei na igreja, minha vida entortou. Deus, ou então eu estou na igreja já há 10 anos, já me batizei, o Senhor disse que ia me dar, não me deu. Está enfraquecido, ó, por causa da carne. A carne é lê ali, ó. A carne é o quê? Incapaz de fazer. Fala assim, a carne é incapaz de fazer. Então, não tenta fazer pela carne, meu irmão. Mas Deus fez algo, por causa desse amor. Ele pegou Jesus, enviou o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta do pecado. E por causa do sacrifício de Jesus, é que eu e você temos direito de ter esperança, de acender a fé